Olá, tudo bem com você? Vamos falar sobre a Guerra dos Mundos, sobre a ótica de vários filmes que no final falam a mesma coisa. Então vamos ver o que os filmes revelam. Eu resolvi abordar esse assunto da Guerra dos Mundos e a Guerra do Amanhã, que vai ser o último filme que eu vou falar, por causa do curso A Origem, a conspiração aberta extraterrestre e a nova ordem mundial, que é um curso recente que eu acabo de lançar. Aliás, é um pré-lançamento, ele ainda não está pronto, eu vou entregando para vocês as aulas aos poucos, e é por isso mesmo que ele tem uma grande vantagem a nível de valor. Então, como o tema é exatamente essa conspiração aberta, essa invenção da guerra extraterrestre que vão criar fake, né, falsamente sobre nós, eu quero abordar o ponto que está sendo alavancado em especial, um aspecto que vai ser utilizado nesse golpe, além de todos os golpes que vêm sendo dados para a humanidade, estamos passando por um deles agora mesmo, com relação à doença manipulada e orquestrada de propósito dentro do sistema da Terra hoje, para que a Terra sofra aquilo que se chama de reset econômico mundial, pessoal e genético. Então agora só falta mais um golpe, né? Porque as pessoas aceitam tudo com uma grande facilidade e elas têm uma grande dificuldade de enxergar a verdade, porque a mentira confortável é sempre, como diz a palavra, mais confortável no começo, porque no final é sempre a pior escolha, porque vão entrar em grandes dramas, como é o caso da invenção da Guerra dos Mundos, que eles estão colocando, e isso é mais ou menos para amanhã. Então, vamos observar o que os filmes dizem e entender o que eu quero dizer para você. Então, para começar a entender o assunto, vamos começar pela Guerra dos Mundos, que foi escrito por H.G. Wells, Herbert George Wells, um escritor britânico e membro da Sociedade Fabiana. Então, quem me acompanha há algum tempo já entendeu o que eu quis dizer, um agente do sistema de desconstrução da mente humana, né? E vocês vão ver logo adiante, mas as coisas que o identificam assim, além de ser membro da Sociedade Fabiana, né? E foi publicado esse primeiro livro dele, desse assunto, em 1897, no Reino Unido, pela Pearson's Magazine, e lançado como romance no ano seguinte. Então, é uma história sobre a invasão da Terra por marcianos, isso é original, né? Por marcianos inteligentes, dotados de um poderoso raio carbonizador e máquinas assassinas, tripods ou tripódios, né? Como se fala em português, semelhantes a depósito de água sobre tripés, é mais ou menos parece uma caixa d'água. Essa é a visão original número 1, que depois foi sofrendo alterações. Essas primeiras gravuras pareciam mais ou menos isso. Então foi adaptado diversas vezes para o cinema. A mais famosa, claro, é a do Tom Cruise com Steven Spielberg em 2005 e Dakota Fanning e Justin Chatwin. A questão é que a história do Spielberg é bem diferente da história original, então eu vou dar uma rápida comparação para vocês e dizer por que foi alterado e qual era o foco da alteração e o que isso tem a ver com agora, tá? Então, tem também uma série da BBC, da BBC de Londres, que foi espalhada depois pela própria Fox, né, que distribuiu, e que está um pouco mais próximo do original, pelo menos mantendo a época do filme, do livro como um todo. Então, quando você tem a minha frase ao dizer "este é um agente do sistema", eles se identificam constantemente de forma descarada, né? Além de ser da Sociedade Fabiana, ele, obviamente, iria seguir alguns símbolos. Então, a primeira publicação original tinha 303 páginas, um númerozinho que tipicamente é utilizado por eles. E se você lembra em Matrix, você tinha a sala 101 e a sala 303, está ligada à própria Trinity, 3 de Trindade, né? Onde Neo começa a desvendar a história. E, obviamente, são números que são utilizados pelos grupos de conspiração envolvendo a manipulação toda da humanidade. Então, ele nasceu, o H.G. Wells,
em 21 de setembro de 1866. É interessante que o ano que ele nasceu, o número de seu nascimento, eles são escolhidos por causa de linhagem sanguínea e por causa de nomes que podem ser naturais e datas de nascimento. Então, para você entender isso, porque qual a relação, obviamente precisa de um banco de dados um pouquinho maior, mas quem está me acompanhando regularmente nos vídeos do YouTube já está começando a sacar. A morte dele, claro que foi acertada a data, que é o que se fazia no passado quando se podia declarar qualquer coisa, e ele então morreu supostamente em 1946, em 13 de agosto, né? Óbvio que esse número 13 também foi colocado porque é importante para ele. Dentro do trabalhinho que ele fez, estava ligado ao número 13, né? Além de ser da Sociedade Fabiana, que gosta muito do 13, devido às organizações secretas a que ele trabalhava e o trabalho que ele tinha de fazer o apocalipse na Terra. Então, esse apocalipse ligado, não só isso, mas é uma das coisas que você tem que entender do 13, ligado à Guerra dos Mundos. Então, o papel dele era ser esse Messias, ou o anunciador do Messias, melhor fica dizer dessa forma. Aí vem uma frase de 1898, na edição original, que provavelmente se manteve em algumas outras edições, mas não nos filmes, exatamente dessa forma, mas uma alteração. A frase que diz assim: ainda assim, do outro lado do abismo do espaço, mentes que são para nossas mentes, como as nossas, são para a dos animais que perecem. Intelectos vastos, frios e antipáticos, olhavam essa terra com olhos invejosos e lenta e seguramente traçaram seus planos contra nós. Então, aquela história dos extraterrestres maus, comedores de humanos, nesse caso, sugadores de sangue humano com cara de insetos, né? Então, enredo do livro, rapidamente, a ação começa no início do século XX, que é o seriado que hoje você tem a partir de 2019 da BBC, mantém exatamente essa datação, nos arredores de Londres. O narrador é o personagem principal, que não é identificado no livro, é convidado para ir ao observatório de Ottershaw, onde observa a primeira de uma série de explosões na superfície de Marte. Mais tarde, aquilo que se pensa ter sido a queda de um meteoro perto da casa do narrador acaba por ser a queda de um cilindro metálico. O cilindro se abre e de dentro saem os marcianos que destroem todos os humanos que se aproximam com o raio da morte. Então, você já se assistiu o filme do Tom Cruise, viu que a história não tem nada a ver uma com a outra, né? Quer dizer, em um aspecto, que é o que eu vou abordar mais tarde. Nessa altura, repara que os marcianos se locomovem em máquinas com tripés metálicos, parecendo uma caixa d'água, os tripods, como se fala em inglês, passando facilmente pela resistência militar oferecida pelos humanos. Aí, uma nova arma que dispara bombas de fumo negro que matam todos os humanos que entram em contato com ela. Então, essa bomba de fumo negro também não tem, né? No filme do Spielberg, que é só o raio da morte que desintegra. E a narração passa então para a história da evacuação em massa em Londres devido à queda de mais cilindros nos seus arredores, contada pelo irmão do narrador que acaba por conseguir escapar por barco. Então, essa história de mais cilindros que caem do céu, isso não tem nada a ver no filme de Spielberg, e muito menos a questão de Londres, porque lá é no mundo inteiro com o foco nos Estados Unidos. Nessa altura, ele observa os costumes dos marcianos, constatando que eles usam os humanos como um alimento, absorvendo seu sangue diretamente. Então, isso eles mantiveram, mas não a aparência dos bichinhos. Finalmente, os marcianos abandonam a cratera, bom, depois que eles foram vencidos pelos fungos, né? Então, eles vão dizimando, os militares pouco efeito tinham contra eles, mas aí acontece uma virada da questão e os marcianos abandonam a cratera e o narrador consegue deixar a casa em ruínas. Quando chega a Londres, deserta, completamente deserta essa Londres, repara que as plantas marcianas começam a morrer. Isso é mais ou menos o que acontece no filme do Spielberg, mas no Spielberg você tinha, eram umas raízes vermelhas que vão avermelhando todo o ambiente.
E, no caso, elas estavam morrendo junto com os marcianos devido a uma bactéria que tinha na Terra, que eles não tinham imunidade, eles começam a morrer. Então, parte morre, parte parece que evade da Terra e por aí vai. Então, o que acontece é que a história é diferente. E baseado nesse livro, em 1938, em 30 de outubro, você vê que foi escrito por H.G. Wells. Nesse caso, Orson Welles, né, tem um E a mais, faz o drama de rádio, também pertencendo a essas sociedades secretas e ao sistema que conduzia a Hollywood, que sempre existiu, que é por debaixo, fazendo com que o roteiro crie uma realidade. Então, Orson Welles criou esse drama da rádio CBS, que começa a colocar em ação a Guerra dos Mundos, que eles não tinham exatamente uma TV naquela época, então as pessoas ouviam o rádio e começam a narrar como se fosse real, em tempo real, ao vivo, acontecendo que um pânico terrível da invasão dos extraterrestres na Terra e cerca de 6 milhões de pessoas que estavam sintonizadas, pelo menos a metade disso entrou em pânico e foi um caos generalizado ali nos Estados Unidos ao ouvir esse pânico. Então, dessa metade que entrou em pânico, 1.200.000 pessoas é o número que se propaga, realmente acreditou que era um fato real e aconteceram acidentes horríveis, as pessoas começaram a fugir das casas, sobrecarregou linhas telefônicas, paralisou 3 cidades e por aí vai a histeria das pessoas e a facilidade com a qual elas acreditam nas coisas que eles dizem. E aí, exatamente 3 décadas depois, eu não sabia disso, talvez você saiba, mas eu não sabia, ocorreu uma transmissão idêntica no Brasil na radiodifusora FM, lá em São Luís do Maranhão, uma nova edição da Guerra dos Mundos, com os profissionais Sérgio Brito, Elvas Ribeiro, José Pereira dos Santos, José Branco, Raiol Filho, Bernardo de Almeida, Reinaldo Farei, acho que é, José Faustino dos Santos e J. Alves e Fernando Melo, se juntaram e realizaram a adaptação da história para a realidade maranhense. A data, além de ser uma referência da transmissão original, também era aniversário da radiodifusora e deu na mesma. Então, tal como em 1938, a transmissão brasileira de 1971 causou caos, pânico e acabou envolvendo até militares do Exército Brasileiro. Até tu, Brutus. Aí, voltando à Guerra dos Mundos de Tom Cruise, a capa mostra assim, o planeta com uma raiz, uma pata vermelha, com aquelas raízes vermelhas, deixando tudo vermelho, a Terra pegando fogo. É uma cara bem terrível, que o Spielberg gosta bastante de fazer isso, porque ele faz parte da turma que trabalha para os donos do mundo, né? Então, o orçamento do filme, na época em que se tinha muito dinheiro com os filmes, hoje essa fase também acabou, mas eles não estão muito preocupados com isso, os senhores do mundo, porque o sistema do capitalismo no reset econômico não vai mais precisar ganhar dinheiro. Será o sistema que eu andei descrevendo para vocês na aula que está aqui no YouTube, que é a Reset, o Grande Reinício de Nossas Vidas, que tem um curso a respeito, onde eu falo que lucro não é mais o objetivo. Por isso que as pessoas, quando falam assim que a indústria farmacêutica está fazendo o que está fazendo com as pessoas agora, através dessas picadas todas, por causa do dinheiro, eu digo que é um grande engano. Porque não é mais o lucro que se procura, e sim é outra coisa que eu explico, né, nesses cursos e também está bem claro nos últimos webinários e aulas que eu tenho colocado aqui no YouTube. Se você me acompanha, você sabe do que eu estou falando. Mas nessa época, 2005, o orçamento do filme Guerra dos Mundos, Tom Cruise e Spielberg, foi de 132 milhões de dólares e a receita foi de 591,7 milhões de dólares. Realmente foi fantástica, né? Então tem algumas coisinhas nesse filme que você tem que anotar no seu caderninho, que tem a ver com o que está acontecendo na realidade, e eu venho explicando ao longo de tantos cursos. Um deles é o termo Ucrânia. Então, os pulsos eletromagnéticos que vêm como raios, uma tempestade de raios, que são pulsos eletromagnéticos que não se esclarece de onde estavam vindo,
Então começa a falar, é do Sol. Não, o Sol não dá esses pulsos eletromagnéticos, não joga raios na Terra desse jeito. Então, havia uma interferência de outra coisa causando isso, que estava ligado então a esses extraterrestres chegando na Terra, e não se explica claramente como o que no filme. Mas esses pulsos eletromagnéticos começam a cair numa tempestade de raios, principalmente inicialmente na Ucrânia, depois se estendendo para o mundo todo. E o termo Ucrânia é para observar porque é uma assinatura desses donos do mundo, de sua origem, e como eles gostam de sacrificar a origem deles, né, totalmente a origem, mas uma das origens mais importantes da turma mais moderna, digamos assim. Então, eles fazem aparecer a Ucrânia sempre em atos sacrificiais. Historicamente, foi o que aconteceu com a Ucrânia e continua acontecendo até hoje, né? Então, os raios, alguns jovens acharam que eram esses flares solares, e eu já expliquei que não era. A cidade começa a congelar, então isso indica que tem uma transmissão que se chama de supercondução de energia. Esse congelamento imediato significa uma transferência entre realidades. E de repente o chão começa a rachar, terremotos, sons monstruosos. A primeira coisa que cai, claro, é a igreja. Então você tem mais uma dicasinha das coisas que estão acontecendo e vão acontecer ao longo do processo para a chegada desses extraterrestres, ok? E aí vem a coisa mais importante, que é a história de algo que estava lá há milhões de anos, ou algo que estava lá há muito tempo, porque não sabemos quanto tempo. Nem o filme exatamente diz isso, ele simplesmente diz, isso já estava aí antes, e os extraterrestres vieram descer para aquele trem lá e sair com os tripods debaixo da terra, um tanto quanto bizarro, mas ok, né? E aí dizem a frase, isso não é uma guerra entre homens e máquinas, isso é uma guerra de exterminação. Então esses seres tinham para variar, um estilo insectoide, que a turma que faz esses filmes gosta dos seres com aparência insectoide, cheio de dentinhos tipo tubarão, né? Com patas de polvos, né? É uma composição um tanto recorrente entre vários filmes, né? Então, nesse caso, eles também eram meio esquisitinhos, mas eu estou misturando com A Guerra do Amanhã, eu estou fazendo uma síntese da coisa, da sequência das carinhas dos bichinhos que eles gostam de dizer que virão lá do céu, né? Outra coisa que é para anotar no caderninho é a terraplanagem da Terra, que em inglês se diz terraforming, né? Então, a terraformação, terraplanagem, eles estão destruindo as estruturas, ruindo as estruturas para criar uma nova Terra adequada para um novo padrão. Pois é, nesse caso do filme, os extraterrestres, mas isso está acontecendo na nossa Terra também. E uma narração que está em todos os filmes, e cada uma adapta de um jeito, diz assim: uma narração de abertura explica que a Terra estava sendo observada por extraterrestres com imensa inteligência e sem compaixão. Então, como o homem sem dúvida dominou o mundo, da mesma forma que os micro-organismos se aglomeram em uma gota d'água, esses seres tramaram para tirar tudo de nós. Isso aqui não precisa de extraterrestres. São esses donos do mundo hoje que assumiram essa posição porque nós ficamos dando todas as chances para que eles assumissem. Nós os seguimos e obedecemos, afinal de contas, obedecemos até quando eles nos matam, não é verdade? É uma obediência tão incrível que até hoje não entendo porque a humanidade é tão obediente assim para eles, por mais que eles façam as técnicas de dominação da mente, de condicionamento de massa, existe uma grande concordância da nossa parte para com tudo que está sendo realizado, né? Pois é, dessa forma mesmo. E ajuda, né? Então, eles tramaram há muito tempo tirar tudo de nós. Esse é o grande reset. Nós temos algumas frases que mostram o que vem vindo sendo feito. Para quem não conhece a Guerra dos Mundos e Tom Cruise, só rapidinho, o estivador divorciado, que é o Tom Cruise, Ray Ferrier, que meio revoltadinho, meio largadão, cheio de engramas emocionais e problemas típicos de alguém que nunca fez o seu melhor
embora tivesse as melhores qualidades e aptidões para o fazer, ele nunca dava o melhor dele. É mais ou menos um trabalho da jornada do herói, do personagem, nesse filme, que o personagem era um rei, digamos assim, dentro dele, com mil e uma qualidades e habilidades, só que ele se transformou em um coitado e estragou tudo, inclusive o relacionamento com a esposa, que era maravilhosa, os dois filhos lindos e maravilhosos que tinha, os perdeu a esposa para o novo casamento, que ela era muito feliz agora, porque ele simplesmente nunca deu o melhor dele, ele nunca usou o que ele tinha de bom, nunca externalizou e trabalhou por isso. Então, nesse momento, ele é chacoalhado para uma transformação interna. Então, é uma jornada do herói, sempre tem isso nos filmes, e é a jornada do herói desse personagem. Então, ele trabalhava no porto, né, com guindastes no Brooklyn de Nova York, e tem seus filhos, filha Rachel, que é a menininha muito linda, 10 anos, e o filho adolescente, Robbie. A ex-mulher grávida de Ray, Mary Ann, grávida de um novo casamento, deixa os dois filhos com ele em casa, em Bayonne, New Jersey, a caminho de visitar seus pais em Boston. Mais tarde, uma estranha tempestade, que é essa que eu narrei, durante a qual um raio atinge várias vezes no meio de uma intersecção local, causando um pulso eletromagnético, né, e gerando, então, o surgimento desses tripods, né, tripés esquisitos de caixa d'água, atirando raios nas pessoas e capturando elas para retirar sangue e por aí vai, colocando em gaiolinhas. Quer dizer, tem um monte de chaves típicas que a gente vê aí. Aí vem toda a jornada do herói, que é o caso do Ray, cuidar dos filhos, conseguir salvá-los de todo o drama que vai acontecendo, até que ele consegue salvar a menina a Rachel várias vezes e destruir um dos tripods heroicamente, salvando até várias pessoas, e consegue voltar para Boston no meio das batalhas e um monte de coisa que acontece no meio, que aqui não tem muito mais. É porque eu ficar falando para vocês têm que assistir o filme quem não assistiu. E tudo termina bem no final, depois de uma grande destruição, porque, como eu já narrei, a história original é mantida, uma bactéria ou qualquer coisa assim, destrói os tripods, ou seja, os alienígenas que caem com a mãozinha para fora de um desses tripods, e então morrem todos, teoricamente, e a Terra está salva, pelo menos desse lote de alienígenas malvados. Aí vem uma narração final que diz que a humanidade ganhou o seu direito de estar na Terra porque criou um sistema de coexistência natural com a biosfera, né? Isso significa também outro recado, que enquanto nós estamos em coexistência natural e equilibrada no planeta, nós temos o direito de existir no planeta. E agora, com tudo que estão falando, que somos nós que estragamos o planeta, quer dizer que nós perdemos o direito de existir no planeta, e é, então, de regra e justo que alguém venha nos retirar daqui? É mais ou menos esse o recado que no final do filme, para quem é desperto, entende que está sendo dado. Bom, então, só para comparar, o grande filme que era para ser grande filme, e no final não foi um filme tão grande assim, pelo menos pela crítica, que é a Guerra da Manhã, mas de um fantástico ator, que eu gosto tanto quanto o Tom Cruise, se é que não é mais, é o Chris Pratt, simpaticíssimo e grande ator, que fez então um filme que prometia de fato algo muito bom, e eu peguei até uma resenha de um cara engraçado, brasileiro, que eu costumo pegar mais americanos, mas é de Carlos Cardoso, da tecnoblog.net, onde ele fez a resenha da Guerra do Amanhã com spoilers, né? Eu peguei só uns trechos. Ele diz assim: A Guerra do Amanhã poderia ser um excelente filme, misturando aliens e viagem no tempo, mas se perdeu em um roteiro altamente questionável, é verdade. A receita da Guerra do Amanhã parece infalível, né? Um dos atores mais simpáticos da atualidade, concorda? Colocado em sua especialidade, chutar parte de trás dos alienígenas, eu tirei essa palavra, em um roteiro que misturaria o melhor do Exterminador do Futuro, Edge of Tomorrow, Dias de um Futuro Esquecido e Soldado Ryan, apenas porque toda resenha de filme de guerra tem que citar Soldado Ryan. O resultado ficou parecendo meu almoço, diz ele. Basta dizer que era para ser um risoto, e quando abri a panela parecia maniçoba.
Parece que é uma comida indígena. A sinopse é: em 30 anos no futuro, a Terra é invadida por alienígenas implacáveis. Uma horda que dizima toda a humanidade, deixando menos de 500 mil pessoas no planeta. Várias dicas aqui: as pedras da Geórgia. 500 mil pessoas ficam no planeta. Quer dizer, se eles não nos matarem com as picadas de abelha repetitivas, tóxicas e assassinas, eles vão nos matar com uma guerra fantasma, fazendo de conta que são os alienígenas soltando raios lá dos satélites que estão ao redor da Terra, através de o projeto Star Wars, que já está totalmente instalado. Testaram na Amazônia, testaram na Nova Zelândia, testaram na Califórnia, queimando casas de artistas, e testaram também, né, na Austrália. Então, todos esses incêndios que vocês têm visto por aí, tudo foi o projeto Star Wars, testando acertar lugares, pontos e até árvores, né, para que eles possam acertar exatamente através do GPS ajustado um sistema de tecnologia de disparo de lasers com sequência de infravermelho. Pois é. Eles têm essa tecnologia, está patenteada. Isso eu vou mostrar no curso, que é o curso A Origem, né? A Conspiração Aberta Extraterrestre e a Nova Ordem Mundial. Então, essas 500 mil pessoas que sobreviveram montam uma resistência que, com a ajuda de uma máquina do tempo, voltam para 2022. Como eu falo, 22 é o número que eles vão botar a coisa para quebrar, né? E começam a recrutar qualquer um para lutar contra os aliens. Por que o 22, Maripeda? Porque 22 é um número que eles gostam de pegar devido à sua significação, digamos, numerológica, né? Para representar um momento em que começam as coisas a desmontar. De 2022 a 2024 a coisa vai esquentar muito, pessoal, no planeta. É bom vocês se prepararem, não exatamente por causa de guerras extraterrestres, mas de toda a preparativa para o reset econômico mundial. Essa guerra extraterrestre vem numa sequência. Quando exatamente? Não sei, porque ninguém sabe, e os ajustes dos planos são feitos passo a passo, momento a momento, e tem muito a ver com a aceitação da humanidade. Quanto mais zumbizada essa humanidade for, mais eles aceleram e apertam. Quanto mais nós rejeitarmos, nos unirmos, pedindo a nossa liberdade, impedindo que eles façam o que eles estão fazendo livremente, mais ganhamos tempo. É assim que funciona. Então, quem viu a Guerra do Amanhã, tem um ponto de novo para tocar no assunto. Quem já viu, até já sacou antes, né? Então, Dan Forrest, que é o lindíssimo e maravilhoso ator Chris Pratt, é um pai de família, professor de biologia e ex-boina verde. Ele é forçado a abandonar a esposa e a filha e viajar para o futuro. Lá, os humanos estão desenvolvendo uma toxina que mata a rainha dos alienígenas e Dan acaba sendo responsável por voltar ao passado e matar a danada, né? Dito assim, não soa ruim, certo? Diz ele aqui, o resenhista. Bem, para começo de conversa, o filme, fora um teaser, começa com uma cena que é absolutamente irreal. Ele tá tirando sarro aqui, o humor negro dele. Fictícia, mentirosa e impossível. Uma festa em uma casa de subúrbio, não é isso que ele fala, né? Sobre a festa em uma casa de subúrbio americana. Bom, tem um pouco de mentira aqui, porque eles estão assistindo a final da Copa do Mundo do futebol, que nós brasileiros gostamos, e não os americanos. Então, os americanos não costumam se juntar com a família para assistir um final de Copa do Mundo desse tipo de futebol. Então, é um pouco fictício, eles gostam do futebol americano, né? E o que ele quis se referir, que é muito fictício, é o Brasil na final, né? Com uma camisa 18, um tal de Peralta, na camisa 18 aqui, na final de Brasil versus alguém que não se identifica quem. Aí, para finalizar, eu peguei uma resenha de um colunista do UOL, de 3 de julho de 2021, que é Roberto Sadowski. Ele escreveu assim, a maioria escreveu a mesma coisa, né? Brasil e Internacional. Guerra do Amanhã. Como canibalizar dúzias de filmes em um produto mofado. Porque não existe uma única ideia original em A Guerra do Amanhã, diz ele. Nenhuma cena, nenhum arco dramático, nenhuma cena de ação. A impressão é que seus criadores, o diretor Chris McKay e o roteirista Zach Dean, fizeram uma maratona com todos os filmes que curtiam e foram sublinhando o que dava para
afanar. E aí montaram a ideia, né? No final, diz ele, sobra para o Chris Pratt pegar a tal toxina e voltar para o passado, quando então subitamente os aliens deixam de ser problema e ele não consegue convencer os governos do mundo inteiro que perderam milhões de soldados a organizar e para, então, organizar uma expedição e exterminar os alienígenas. Então, os governos falam: não, a gente não vai fazer nada, vai deixar que eles nos comam, né? É isso que o filme mostra. E sim, em 5 minutos de conversa, Chris Pratt e seus amigos gênios deduziram que os aliens já estavam na Terra em uma nave de hibernação. Então, esse é o modelito que está agora aparecendo, que a gente viu isso se repetindo, que é um retorno a uma origem, né? Então, até o Prometheus, né? O tal da hibernação, retorno a uma origem. Godzilla estava hibernando. Quanto mais você olhar, você vai achar que os horrores, as agruras do futuro vieram de uma origem, né? Então, essa hibernação toda, esse processo que está esperando para que virem malvados, para virem nos comer, são coisas de um passado. Então, isso tudo eu explico, não por causa dessa ficção, mas do aproveitamento do que eles estão utilizando como signo no subconsciente humano, que vão utilizar para manipular a humanidade com os golpes que vêm aí. E, de qualquer forma, tudo que está sendo feito com a humanidade, e a humanidade aceita tão facilmente, é porque, de fato, ela não tem noção nenhuma quanto à sua origem e sobre a verdadeira história da humanidade, portanto, não sabe reagir, não enxerga nada, não sabe nada, e diga-se de passagem, a grande maioria também não quer saber de nada, né? Por isso o mundo é um mundo desse jeito. Bom, para não estragar o finalzinho, então, quem não assistiu para não dar o spoiler maior, embora já dá para adivinhar, eu não vou finalizar o filme A Guerra do Amanhã, mas simplesmente dando o recado que eu já dei para vocês, que é um acorda! Estão nos enganando de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, desde os tempos antigos e nos tempos atuais. A intensidade da enganação é tamanha que não dá nem para perdoar nós, vocês humanos, de não acordarem frente às atrocidades e os genocídios que estão fazendo conosco agora e vem fazendo desde sempre, porque a humanidade sempre cai no engodo. Qual é o meu recado maior para você? É um supremo e escrito na tela: acorda! Ok? Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.